Shalom, povo de Deus. Acordo essa manhã muito alegre, porque por causa de coisas grandes que o Senhor está fazendo no nosso meio, através das lives. Recebi essa manhã um testemunho de um casal que conheço, não fisicamente, mas a mulher tem se comunicado comigo através do meu canal de YouTube. Ela testemunhar que desde que começou a assistir às lives, já não tem problema de insônia. E também o esposo diz que vinha sempre cansado de serviço, não entendia porquê, e agora está a sentir-se leve. Então se percebeu que há uma influência espiritual através das lives. Estou grata daquilo que o Senhor está fazendo. E também ontem levei um casal, uma senhora e um jovem para a igreja, que o jovem queria se libertar, mas eu sei que ainda há um processo na vida dele e que o Senhor vai se manifestar. É preciso que ele tenha entendimento, ensinamento, para ver onde estão as brechas e começar a fechar. E ele vai alcançar aquilo que Deus preparou e o plano que ele disse que ele seria nesta vida. E a mulher queria suicidar-se, até queria ir para as trevas. A mulher, neste caso, não é a mulher desse jovem, é outra senhora que me ligou a chorar, deprimida, porque tinha uma dívida de 600 mil meticais nos agiotas, e que, não, nas agiotas, no banco, em muitos lugares, e que o negócio já não estava a fluir. Então levou ela a ficar agastada, sem saber o que fazer, queria até ir para as trevas. Então ela disse que ouviu minha live, o Senhor lhe dizer que fala com essa senhora, fala com essa senhora. Então quando ela falou comigo, o Espírito do Senhor disse, eu disse a ela, volta a ligar mais tarde, porque eu queria ouvir o que o Senhor vai me dizer sobre ela. À noite ela me ligou e conversamos. Lhe mostrei que é só negociar a dívida, que passe-me os nomes das pessoas, vamos estar a orar, para eles terem entendimento, para ver qual é as modalidades que vai fazer e como o Senhor vai te dar a saída. E tome banho, descanse, come alguma coisa, porque não dormindo não vai resolver a dívida. Então, descansando, podes ter sonhos ou ideias que possam te ajudar. Ela fez isso, acordou renovada e teve a ideia de vender uma das obras dela, que vale a pena ter ficar sem nenhuma casa em construção do que viver dentro das dívidas. A dívida prende, a dívida amarra-te. Então, e ela estava amarrada. E eu disse a razão de onde ela terá adquirido essa maldição ou esses problemas todos. Não pode, o espírito de dívida não é bom. Quando você vai para o agiota faz pacto em algum momento para que aquele dinheiro dele as pessoas devolvam. Porque não é fácil emprestar dinheiro sem declarações de nada, só manter os bens e a pessoa ir devolver o dinheiro. Então ele faz pacto com as trevas. E dificilmente você vai devolver o dinheiro nele. Então, por isso a Bíblia diz que não devais coisa alguma a alguém a não ser o amor. Quando nós tivemos uma experiência com Deus, ainda não tenha medo de começar pequeno, mas comece com os seus próprios recursos. Pede a Deus para te fazer crescer. Não entra na onda de dívida, porque você vai trabalhar para essas pessoas. Quando você vai fazer um empréstimo bancário, os bancos vivem através das dívidas que você adquire. Você está preso ao banco. Você é trabalhador do banco, é escravo do banco. Nem vai ter sono, porque de todas as maneiras você vai querer ver quando e como vai ter que pagar a letra. Então, e eles estão a dormir. Só simplesmente emprestaram dinheiro e foram dormir. E você que não vai dormir. Então, quando você tem os seus próprios recursos e começa a multiplicar esses recursos, vai chegar ao nível que Deus quer que chegue. Não tenha pressa. Mas seja mais... Não, pode ter pressa com estratégia. Mas não pressa de pedir emprestado dinheiro. Porque isso pode ser para o inferno. Eu já disse a muita gente no meu distrito, as senhoras que são empreendedoras, para não entrar muito nesse jogo de pedir empréstimos ao dinheiro. Porque estão a dividir os lucros, que chegam não sendo lucro, com essa empresa que está a vir vender dinheiro. Porque às vezes são 30%. E dos 30% você tem 70%. E no fundo você nem tem 70% do lucro. Tem outras dívidas a pagar. E acaba só trabalhando para aquela pessoa e no final do mês, e no final das contas, só vai terminar de pagar a dívida e não vai ver o que terás feito. Então, se começar pouco e fazer a tua poupança, vais ver que você vai poder crescer. Ainda que poupe 50 meticais por dia daquela poupança, isso estava a dizer, a referir àquela senhora. Vai poupando, vai poupando. Haverá um momento que terás topo para o fundo, vais crescendo no negócio. No final do ano você vai ver o que terás feito. Isso será talvez teu rendimento. Mas quando você vai fazendo dívidas, simplesmente vai se amarrar a 10 que você não quer ir trabalhar.
estás cansada, mas como tens compromisso de dívida, tens que sair da cama e ir para lá. Então, isso não é prosperidade, não é aquilo que Deus quer de nós. E foi bom porque ela entendeu isso. Eu acredito que vai ter uma boa experiência daquilo que o Senhor vai fazer. E coisas grandes o Senhor ainda vai fazer na vida dela. E vai fazer também na vida desses casais e daqueles que estão a ouvir essas lives. E também falei com uma jovem que tem um namorado preso, um polícia na cadeia. E eu disse, o que terá feito ser para inocente? Há uma coisa, vou voltar de novo a abrir questões de brechas. Sempre tem uma vírgula no meio de tudo isso. Fecha essa vírgula. Se ajuste no meio dessa vírgula. Não se defenda perante Deus, mas sim confesse o teu pecado. Porque se no serviço onde você é chefe do posto, passou droga, estou dando um exemplo, e você chegou às 9 horas, enquanto deveria estar no posto de trabalho, 7 horas. Você está num serviço onde roubou-se um produto e que deveria estar lá 7h30 e você chegou 10 horas. Você, de uma ou outra maneira, tem uma brecha aberta que vai te condenar. Mas se confessares a Deus que, de facto, você roubou o tempo que combinaram, o tempo contratual na tua empresa, você não cumpriu, ele vai te mostrar e vai te justificar. Então, quando um advogado vier para te ajudar, já vai encontrar aquela brecha fechada porque você confessou a Deus que terás roubado o tempo, não terás feito algo certo. Então, vai trazer-te uma ideia que vai te ajudar a sair disso. Ninguém, eu estou a dizer claramente, está na cadeia totalmente sem ter aberto alguma brecha, ainda que seja inocente. Houve um ambiente, teve um espaço que deixou aberto ali. É esse espaço que você tem que orar para Deus te revelar onde que ficou aberto, para ele poder fechar. Enquanto esse espaço estiver aberto, não vais conseguir sair da confusão. Vai dizer que eu estou aqui inocente. Mesmo aqueles, por exemplo, estou dando um exemplo, eu vi que há uns 2 senhores da Cernic que estão presos. Pode, naquele caso, ser inocente, mas em outros casos não foram. Pode, exatamente naquele caso, esses agentes da Cernic serem inocentes, mas nos casos anteriores, eles não são. Por isso o inimigo se apropriou de uma legalidade que eles abriram no passado, que extorquiram alguém. Então, aquilo já pesa sobre eles, só foram lhes meter. Então, se eles lá na cadeia confessarem a Deus pelo pecado anterior, eles podem fazer um refresh. Não tenha problema de rasgar teu coração e dizer a Deus o que é que tem dentro de si. O Senhor vai te perdoar. Ele vai trazer mecanismo para você sair. Por quê? Porque você já reconheceu. O Senhor simplesmente não diz que eu sou inocente. Não está na posição do acusador, porque o acusador já te meteu na cadeia. Procura ver o teu pecado para você se libertar desse pecado. E o Senhor vai te trazer coisas grandes e você vai experimentar aquilo que Ele prometeu te dar nesta vida. As brechas, o inimigo se apropria delas. Temos que fechar brechas. Ontem de novo estava a conversar com uma irmã, amiga, uma camarada, e ela perguntou, minha irmã, estás zangada conosco? Eu disse, não, irmã, estaria zangada porque eu não estou zangada. As pessoas às vezes interpretam mal um posicionamento com zanga. E eu disse a ele que não. Viste o que teu mano fez? Foi aos mortos, sacrificou-nos lá na nação. E lá houve uma legalidade que antes de sentar na cadeira, tem que ir nos entregar de novo. Irmã, eu não quero ser entregue. Então ela disse, mas ele vai ganhar. E eu disse a ela, vai ganhar. Eu disse a ela claramente, se Deus permitir ele ganhar, não é porque ele ganhou por estar certo, pode ser por fraude. Se Deus permitir, pode ter certeza porque não seria a vontade de Deus. Ele estaria a permitir isso porque talvez alguém mais também terá aberto uma legalidade. Mas, por quê? Porque Deus detesta a idolatria. Eu disse, não existe um pecado que Deus detesta. Eu vi ela no silêncio, eu vi que ela estava tendo entendimento. Mas é meu humano. Eu não tenho como abandonar. Eu disse, ninguém abandonou. Deus detesta o pecado. Mas ama o pecador. E se ele confessar a Deus, Deus perdoa. Quando o pecado é público, tem que se confessar publicamente.
As pessoas têm que separarem isso. E eu dei exemplo da mãe do rei Asa. A rainha tinha feito uma deusa. Lhe destruíram do poder da rainha. Porque ele não queria compromisso com o diabo. Não queria ter problemas com Deus. Através da sua mãe. Então, há um sacrifício que você tem que abrir a mão das pessoas que você ama. É um nível de aprovação. Então, cada momento Deus vai mostrar como vai ser. Então, por isso Deus nos chama e faz um apelo ao povo moçambicano. Para a gente fechar as brechas nas nossas vidas. Todos que querem ir votar no VM7. Todos que querem mudança em Moçambique. Todos que querem ver as coisas acontecer em Moçambique. Fechem as brechas. Todos querem votar no MDM. Fechem as brechas. Não é? Estou falando no Lutero Simango. Fechem as brechas. Porque eu prefiro comparar esses dois porque são os únicos que eu não lhes vi lá do outro lado a dobrarem alguma coisinha estranha para os mortos. Esses dois não. Então, sempre que quiser, feche as brechas e Deus vai se mover. Ele diz assim no 2 Reis 7:14. Então, se o meu povo que pertence somente a mim, repara como Deus é exclusivo. Nosso Deus é outro nível. A mim, e se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os virei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Há uma experiência para Moçambique. Se nós confessarmos, se você já matou, foi um assassino, cometeste aborto, entenda bem, meu povo. Cometeste adultério, muitos pecados que te assolam. Confesse esses pecados. Rasgue teu coração para Deus. Se entrega ao Senhor. Hein? E se você também já idolatrou, já dobrou o joelho, já foi invocar os mortos que não têm poder, confessa a Ele e peça perdão. E vai votar. O Senhor vai fazer a mudança em Moçambique. Agora esse apelo não é para os candidatos. É para cada um que quer ir votar. Você que já foi na árvore. Você que já invocou os mortos e quer mudança, confessa a Deus. Nenhum morto tem poder de te libertar. Tentou. Imagine que você está vivo, não está a conseguir nada. E morre. Alguém vem na tua casa. Vem, vai à tua campa pedir o teu poder. Se você mesmo aqui estava a arrastar, não estava a ver nada. Será que você não vê que a idolatria é um espírito de engano? O diabo está tentando te destruir. Então, se você buscar a Deus de todo o coração, somente a Ele e pertencer a Ele, porque Deus quer ser o Senhor de Moçambique. Moçambicanos, vamos abrir essa legalidade para o nosso Deus. Vamos abrir essa porta para Ele entrar, confessando nossos pecados. O povo de Nínive tinha tido um decreto para ser destruído. Jonas também, como nem queria saber daquele povo, por saber que tinha muita má-fé, tinha muita idolatria. Ele preferiu desaparecer dali. Foi engolido, ficou 3 dias. Esse nome é profético. 3 dias no ventre de um peixe. 3 dias do nascimento, 3 dias da morte e ressurreição de Jesus, não é? E quando aquele povo foi para lá, quando Jonas foi, quando ele tentou se desviar, foi engolido. Ele lá dentro começou a clamar, a orar, ele se arrependeu. E foi a Nínive, cumpriu. Encontrou um povo que queria mudança. Um povo como Moçambique, que queria sair da corrupção, queria sair das drogas, queria sair de tudo que é ilícito, da prostituição, queria sair dos abortos, queriam sair dos assassinatos, dos raptos. Começou a clamar. E Deus o viu de lá do céu. Mudou tudo. O rei, quando viu isso, proclamou um jejum nacional. Até patos, animais não comeram, entraram de jejum. E Deus libertou aquele povo. Então, povo moçambicano, vamos nos posicionar. Deus quer fazer coisas grandes, mas Ele quer que você libere esse espaço. Ele quer que você confesse. Você que quer ir votar, confesse o teu pecado que você fez no seu secreto. E libere bênção a favor do teu candidato. Se você, porventura, foi levantar os mortos, pede perdão a Deus por esses mortos. Hás de vencer essas eleições. Não haverá nenhuma fraude. Porque a ação divina vai entrar devidamente. Prove. Eu estou a vos desafiar isso. Porque Deus permite que os reis maus reinem na terra. Porque o povo não se posiciona.
Essa é a nossa vez. O posicionamento não é somente ir votar, é posicionar-se com Deus. Quando você se posiciona com Deus, reconhece os deuses e dizer que eu não quero mais, o Senhor vai se posicionar a teu favor. Se posicione com Deus, Ele vai te dar a vitória. Se posicione. O inimigo não vai prevalecer. Vamos lá experimentar isso. Vamos lá fechar as brechas. Confesse os altares que você levantou. Diz a Deus, rasga. E não sentimento, Senhor, eu fiz. Eu sei que agora que não terei outro Deus além de ti, Senhor. Eu quero que o Senhor seja dono de Moçambique. Controle, por favor, Pai. Controle as eleições, controle o meu voto. Não permita que os sanguinários, os espíritos dos mortos, possam tirar o meu voto. O Senhor vai proteger e vai nos dar a vitória. E esse discurso de que o fulano já ganhou porque conta a roubar, não vai acontecer isso. Porque Deus estará lá na inteira, porque já ficou claro que todo mundo quer ser sacrificado aos mortos. Aqueles que votarem já estão a decretar a morte. Estão a decretar pobreza. Estão a decretar desgraça. E? Porque estão a invocar onde? O Deus dos mortos. O Deus dos mortos. É dos mortos, é da pobreza, é de tudo, é de choro. É de tristeza. Então vamos invocar o Deus vivo. E as coisas vão mudar em Moçambique. Porque há um renovo de Deus para nós. Há um plano de Deus para nós. O Senhor quer o melhor de Moçambique. Ele quer que as riquezas de Moçambique sejam nossos e que experimentemos coisas grandes. Ele disse, vai fazer nossa nação progredir. De novo, a nação está em desgraça por quê? Porque foi levantado altares satânicos. Em todos os lugares de verga, até aqueles megaprojetos. Chamaram os mortos ali. Como é que aquele megaprojeto vai financiar a ti? Os megaprojetos. Então vamos nos humilhar. Se posicione. Você que está dentro do megaprojeto. Ore e pede perdão a Deus dentro desse megaprojeto. Que o Senhor perdoe meus pecados. Perdoa o pecado da minha nação. Por ter dado esse território, esse lugar, levantado um altar satânico. Senhor, renova, entrego-te isto. Porque você recebe o dinheiro desse megaprojeto. Então, fazendo isso, você está destruindo esse altar. Uma só pessoa pode salvar uma empresa toda. Então, você seja a boca da salvação nos megaprojetos. Leve essa live para todas as pessoas que trabalham nos megaprojetos, que querem mudança em Moçambique. Só ele invocar Deus lá na empresa dele, o Senhor tem de volta a empresa. O Senhor tem de volta aquela riqueza a favor do povo. Entreguem isso. Povo de Cabo Delgado, entreguem, vão lá. Decretem na bacia que aquilo é do Senhor. Peçam perdão dos espíritos que foram invocados, porque foram eles que tomaram o território. Mozal, outras empresas, esses megaprojetos que estão aqui em Moçambique, a Reis Pesada de Chibuto, invoquem. Sazol, tudo que está dentro, aí de ver que invocaram os espíritos. Vamos nos apropriar daquilo que é nosso, porque o Senhor quer fazer coisas grandes. É maravilhoso que o Senhor ainda vai fazer para Moçambique. Que Deus possa abençoar o nosso dia de hoje. Que tenhamos um dia totalmente repleto da sua presença. Porque a sua presença nos traz paz, nos traz amor. Tenhamos um bom começo da semana. Estou animada para começar essa semana com Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.